Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a más este video. Mi nombre es Julio Alfonso, aquí soy tu profesor de castellano paraguayo o de español neutro y en esta ocasião veremos uso de verbos em espanhol. Muitas vezes você fala um verbo em português achando que tem o mesmo significado em espanhol, porém não tem, e nós veremos exatamente isso neste vídeo. Então já peço para você pegar o seu lápis, pegar o seu caderno, a sua borracha, o seu bolígrafo, que seria a sua caneta, e vamos a empezar. Já estamos aqui e aqui veremos uso de verbos correctamente. Vamos a hacer de conta que precisamos falar algo. Por exemplo, uma frase. Eu vou trazer aqui uma frase muito comum usada no dia a dia. Essa frase aqui, ó. Preciso falar com você. Como que eu falaria essa frase aqui em espanhol paraguaio? Como que eu falaria? Preciso falar com você. Como que eu falaria essa frase em espanhol? Vamos entender. A palavra precisar, vamos colocar aqui primeiro a tradução, precisar. Precisar, em espanhol, nós teríamos como necessitar. Então, seria necessitar. Lembrando que é um S só. Então, precisar, necessitar. E se eu quiser formular essa frase aqui, como que eu formularia esta frase? Vou deixar isso aqui um pouquinho menor. Como que eu formularia, então, esta frase? Preciso falar com você. Seria, necessito hablar contigo. Necesito hablar contigo. No espanhol paraguaio seria hablar com vos. Vamos anotando aqui, ó, hablar com vos. Isso aqui seria um espanhol neutro para informal. Eu vou colocar aqui entre parênteses informal, para vocês lembrar que é informal. Vou colocar somente assim, que vai ser informal. Vocês já vão entender. Então, quando eu falo necessito falar contigo, seria na forma informal. Preciso falar com você. Necessito falar contigo, de forma informal. Agora, no espanhol paraguaio, seria necessito falar com vos. Necessito falar com vos. Necessito falar com vos. Também seria informal. E por que eu coloco vos aqui no espanhol paraguaio? Existe uma coisa chamada voceu. Voceu, eu vou fazer uma aula específica para estar explicando aqui que seriam os voceus, mas aprenda isso. Falaria assim no informal. E se eu quiser falar de forma correta, de forma formal, por exemplo, quero falar com meu gerente. Como que eu falaria? Necessito falar com usted. Então, aqui seria de forma formal. Então, aqui nós já temos a forma formal. Forma formal, necessito falar com você. Então, repitam aí comigo. Necessito falar contigo. Necessito falar contigo. Preciso falar com você. Necessito falar com vos. Isso aqui seria informal paraguaio, espanhol paraguaio. Falar com vos. Necessito falar com você de forma formal. Então, aqui nós temos da maneira formal de falar. Agora, nós vamos conjugar o verbo necessitar. Vamos ver como conjugamos o verbo necessitar em presente e em passado perfeito. Em passado simple, passado perfeito. Vamos lá. Para quem não conhece ainda os pronombres personais ou não se lembra, eu diria yo. Yo, dois pontinhos. Eu necessito. Eu preciso. Eu necessito, eu preciso. Tu, dois pontinhos, necessitas. Aí nós viemos aqui para ele, temos também ella e temos também usted. Dois pontinhos, necessita. Repare que eu estou fazendo aqui a conjugação das pessoas. Agora vamos a nosotros. Também em espanhol temos nosotras. Vou colocar aqui então nosotras. E vamos colocar assim, ó. Nosotros, nosotras necessitamos. Para vosotros e vosotras. Teoricamente, aqui na América do Sul, raramente se usa vosotros, mas por questão de aprendizaje sí lo vamos a usar. Entonces, vosotros, vosotras,
Qual seria? Dois pontinhos, necessitais. E aí chegamos no ellos, ellas e ustedes necessitam. Então eu cheguei aqui já nesta parte. Então, vendo aqui, a primeira pessoa, sempre a primeira pessoa será yo. Vou até colocar isso aqui em rojo. Sempre a primeira pessoa será yo. Vamos prestar atenção nisso aqui. Ó. A segunda pessoa sempre será tu. Eu nunca vou falar você. Se eu quiser falar você, está aqui a representação de usted, que é conjugado como terceira pessoa, porém ela é segunda pessoa do formal. Então, estou falando em formalidade. Usted nada mais seria o senhor ou a senhora. Então, usted está aí, você está aí, a senhora está aí, o senhor está aí, o senhor me ouve. Usted me oye, por exemplo, o senhor me ouve. Então, por eso ya hemos visto acá las conjugaciones en presente. Então, aqui nós estamos em presente. Agora nós vamos conjugar no passado simple, que é um passado perfeito simple, le chamamos, né? Então, nós chamamos ele de passado perfeito simple. Mas antes de ir ao passado perfeito simples, vamos a conjugar outra vez. Eu necessito, eu preciso, tu necessitas, você ou tu precisas. Ele, ella, usted necessita, ele, ela ou você precisa. Nosotros necesitamos, nós precisamos. Vosotros necessitais, vocês precisam. Ellos, ellas, ustedes necessitam. Então seria eles, elas ou vocês necessitam. Ojo com esto, ellos, sempre usar ellos e não falar ellos, por exemplo. Ellos. A letra LL tem o som de J. No próximo vídeo eu vou trazer também aqui o abecedário. Muy bien, ya hablé de más. Ahora vamos a ver el pasado de esto. Entonces yo voy a duplicarlo acá. ¿Y cómo sería el pasado de esto? En pasado perfecto simple, yo necesité, eu precisei. Tu necessitaste, você precisaste, tu precisaste. Ele necessitou. Quando eu falo ele, leve em consideração que entra ella e usted. Nosotros necessitamos, também vai como o plural. E aqui necessitasteis, vai ser aqui necessitasteis. Agora, ellos, ellas, ustedes necessitaram. Vai ser no passado. Então, viram que aqui nós temos o presente e o passado. E agora eu vou deixar tudo isso aqui um pouquinho menor e vou fazer frases aqui ao lado do presente e do passado. Vamos colocar aqui uma frase. Senhor Julio, necessito aprender espanhol. ¿Me puedes ajudar? Me puede ajudar. Então, aqui teria que ser me puede ajudar porque está em formal. Repare, então, aqui. Senhor Julio, necesito aprender espanhol. ¿Me puede ajudar? Esse me puede ajudar seria usted me puede ajudar. Repare, Senhor Julio, necesito aprender espanhol. Usted me puede ajudar. Eu vou colocar aqui usted para ficar melhor, né? Usted me puede ajudar. Então, estou falando, você pode me ajudar? Consegue me ajudar? Então, quando eu falo necessito, reparem que aqui eu estou usando necessito para dizer que preciso. Vamos colocar aqui, por exemplo, para a segunda pessoa. Necessitas ir al médico para hacerte un estudio. Necesitas en segunda persona. Necesitas ir al médico para hacerte un estudio. Entonces tenemos acá también necesitas, que seria você precisa. Eu vou até aumentar aqui um pouquinho e vou puxar para cá. Então aqui, ó. Primeiro, né? Vou deixar bem grande para aparecer. Senhor Julio, necesito aprender espanhol. Usted me puede ajudar? Na segunda persona, necesitas ir al médico para hacerte un estudio.
Necesitas ir al médico para hacerte um estudio. Agora vamos para a outra pessoa. Então vamos colocar aqui, necessita. Eu vou colocar aqui então assim, ella necessita, ou ele necessita. Vou colocar ella para ficar melhor aqui. Aí aqui essa cor eu vou colocar em vermelho mesmo. E vou colocar assim, ó, ella. E aqui vou colocar o N pequeno. Então seria N minúsculo. Então ella necessita. O que ela precisa? Ella necessita estudar más para entender mejor lo que está haciendo. Olha só que interessante. Ella necesita estudiar más para entender mejor lo que está haciendo. Ella necesita estudiar más para entender mejor lo que está haciendo. Quer dizer, ela precisa estudar mais para compreender melhor ou entender melhor o que está haciendo. Bom, essas daqui são frases em, digamos assim, en el presente. Temos necessitas, por exemplo, vamos fazer uma frase bem curtinha aqui para nosotros. Por exemplo, assim, nosotros necesitamos más informaciones. Nosotros necesitamos más informaciones. Reparem que aqui, nosotros necesitamos, usamos el necesitamos, más informaciones. E por aí vai. Como não usamos muito vosotros, então vamos direto para ellos. Vamos colocar assim, ó, ellos necessitam estar listo para las 6 de la tarde. Olha só que interessante. Ellos necesitan estar listo para las 6 de la tarde. Ellos necesitan estar listo para las 6 de la tarde. Então, nós vimos aqui várias formas de hablar en el presente. Temos aqui várias formas em que hemos hecho las formas presente. E en el pasado, como quedaria? Por exemplo, se você fosse falar, vou fazer somente em primeira persona. Vou fazer aqui uma frase, na verdade, inteira com el passado. Vamos ver como nos quedaria. Por exemplo, acá. Justo necessité viajar para que pudiera, justo necesité viajar para que pudiera entender mejor lo que usted está necesitando. No pude comprenderte muy bien. No pude comprenderte muy bien en línea. Por eso vine personalmente. Olha só que interessante. Justo necesité viajar para que pudiera entender mejor lo que usted está necesitando. Quando a gente entra em necessitando, o que seria necessitando? Vem de precisar o gerúndio. Então, decimos necessitando o gerúndio de precisar. Então, aqui, justo necesité viajar para que pudiera entender mejor lo que usted está necessitando. Então, justo eu precisei viajar justamente para que pudesse compreender ou entender melhor o que você está precisando, né? No pude comprenderte muy bien en línea, pero por eso vine personalmente. No pude comprenderte muy bien en línea. Então, aqui nós já temos o pude, que é também um verbo. Vou señalarlo en rojo. Tengo aqui en rojo, tengo aquí otro verbo. Aquí también otro verbo. Aquí también otro verbo. Aquí también otro verbo. Estoy destacando todos los verbos que usamos en una sola frase. Y aquí también sería un gerundio de un verbo.
Fíjense cómo está. Mira, no pude comprenderte. Otro verbo, comprender. Por eso vine aquí otro verbo otra vez, que es el verbo venir. Reparem que só aqui nesta frase nós já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verbos solo en esa frase. Y esto lo veremos en la próxima clase. Espero que te haya ayudado porque no hay como también hacerte entender muchas cosas así de repente. Pero hemos hecho bastante cosas aquí y si esta clase te ayudó, te pido que dejes un comentario, que me comentes cómo está tu nivel de español. Y si también quieres aprender el español de forma más aprofundada, de forma más directa, de forma mejor, yo también doy clases particulares. Me puedes llamar a estos contactos que voy a dejar aquí abajo y puedes también entrar directamente enviando un comentario. Y si te gustó, dejes el me gusta. Y si todavía no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete a nuestro canal para apoyarnos, para ayudarnos y compartas este video con más personas. Nos vemos en un próximo video.